Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Gente, vocês não sabem o tamanho da alegria de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que serão dias especiais, onde o Senhor vai falar conosco, vai nos ministrar de uma forma poderosa. Eu quero desde já agradecer a Deus, ao meu esposo por permitir que eu esteja aqui exercendo o ministério. Quero agradecer a minha irmã, a pastora Luciane, ela está em algum lugar aí, que está me acompanhando. E eu trouxe também os meus dois filhos, os caçulas, que os dois mais velhos ficaram em casa. Uma tem prova semana que vem, o outro está na faculdade. E, queridos, eu tenho certeza que Deus preparou tudo. Primeira coisa eu vou contar para vocês aqui rapidinho. Primeira coisa que eu, durante muito tempo, eu rejeitei da parte de Deus sair da minha igreja. Eu dizia assim, Senhor, o meu esposo, o bispo Rafael, ele ama viajar. E ele gostava de me levar junto. E eu dizia, Senhor, misericórdia, meu Deus, me poupa, deixa eu ficar aqui. É tanto que eu fui morar numa roça. E eu não queria sair daquela roça de jeito nenhum. Coisa de profeta, né? Aí, para mim, era o meu sossego. Só que o Senhor disse, é chegado o seu tempo, é chegado a sua hora. Aceite o que eu tenho para você. E aí, já tem alguns compromissos já marcados pelo Senhor. E é nisso que eu creio, né? Porque o céu se move de acordo com aquilo que Ele está gerando. E nada melhor do que o tema. Quero agradecer a pastora Luciana, que nos apresentou, essa mulher abençoada, alegre, uma pessoa maravilhosa. E estou muito feliz em conhecer a pastora Nilza, que tudo é ponte do Senhor, tudo é obra de Deus, amém? E muito feliz agora em conhecer vocês. Mas vamos lá, sem delongas, eu quero ir direto para a palavra, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para falar. Vocês não me deixem passar do horário, 21h11 agora, viu? Quando faltar 5 minutos, por favor, me avisem, para a gente poder realmente concluir tudo o que Deus tem para falar nessa noite. Eu quero aqui abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 1. Minha igreja fica em Feira de Santana. Sou casada com o bispo Rafael Divino. Tenho 4 filhos. Louvado seja Deus. E amo fazer a obra de Deus. Êxodo capítulo 1. Palavra do Senhor, a partir do versículo 20, diz assim. Aliás, vamos começar a partir do versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria, aliás. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho.
Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher das hebreias para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Diga: louvado seja Deus. Aleluias. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é fiel e verdadeira. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, ossos e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra, Jesus, que não volte desse lugar vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Que ela seja uma semente poderosa, germinar na estrada de cada um, no caminho de cada um, no coração de cada um. Nós te louvamos por essa graça e oportunidade nessa noite, que os céus estejam completamente abertos. Cumpra o teu propósito nesse lugar, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridas, que tema maravilhoso. Quando a pastora disse assim, o tema é escolhidas, eu disse: nada mais propício, nada mais tremendo do que ser uma escolhida de Deus, do que fazer parte da história que Deus está escrevendo. Nós temos a oportunidade, talvez a Bíblia já não é mais escrita, porque ela já foi finalizada, mas a nossa história continua sendo escrita. E outro dia eu estava em oração e eu tive uma experiência muito forte, porque eu senti como que se eu fosse partir. Sabe aquela sensação? O meu corpo começou a tremer, eu suava muito. E foi uma intercessão muito forte. Mas naquele momento foi como que o Senhor perguntasse assim: você quer vir para mim? E eu parei um tempo para depois me recompor. Mas eu disse ao Senhor: que galardão terei se voltar para o Senhor agora? Nós estamos na terra, porque aqui é o único lugar que se pode adorar, é o único lugar que se pode pregar, é o único lugar que pode sofrer por Jesus e ter uma recompensa. Nos céus não vai ter isso. E nós estamos agora nos últimos dias. E eu estava ali adorando o Senhor, e o Senhor disse assim: fala tudo. Aleluias. Fala tudo. Queridas, essa passagem fala muita coisa do que estamos vivendo. São dias onde todos os dias, eu não sei se acontece isso com você, mas eu estou assim: o que é que vai acontecer hoje? O que é que pode acontecer semana que vem? Nós estamos sendo surpreendidas de tudo quanto é lado, né? Todo dia, às vezes, é uma história, uma notícia desagradável. Nós estamos vivendo debaixo de duras cargas. Nós estamos realmente sendo desafiadas a avançar e amadurecer. Porque o Senhor não vem buscar uma igreja menina. O Senhor vem buscar uma igreja que é uma mulher, que vai gerar, que está inserida dentro do propósito. E a primeira parte desse texto é muito forte, porque fala de duas mulheres, Sifra e Puá, duas parteiras, que recebeu uma ordem do sistema. Diz assim: Sifra e Puá receberam uma ordem do sistema. Qual era a ordem? Mate os meninos. Nós estamos hoje em tempos de ordens do sistema. Faça isso, faça aquilo. E como igreja do Senhor, nós somos desafiadas a andar ao contrário de tudo aquilo que faz parte do mundo. Nós, mulheres, temos grandes desafios pela frente.
Primeira parte desse texto fala de duas parteiras. Fala de duas mulheres que exerciam um trabalho. A segunda parte desse texto fala de uma mãe. Fala de uma irmã, fala de uma família. E é interessante que essas duas mulheres recebem uma ordem para matar. E a Bíblia diz que elas temeram a Deus. E por temer a Deus, elas não tocaram nos meninos. Então elas foram chamadas para prestar contas. E elas disseram: olha, as hebreias são mulheres muito fortes. E quando nós chegamos, os meninos já nasceram e não há mais o que fazer. Então a Bíblia diz que elas não mataram em temor ao Senhor. E é interessante, amadas, que diz assim: Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. A casa delas foi abençoada, porque elas guardaram o povo de Deus. Esse ano eu acho que foi um ano muito doloroso para a Igreja do Senhor no Brasil. Nós que amamos Israel, eu tenho certeza que essa igreja ama Israel. Nós que amamos Israel, temos gemido por dentro. A promessa que estava sobre Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, continua em vigor. E nós nunca ouvimos falar de catástrofe tão grande como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muitas são as teorias, mas eu creio na palavra, porque eu creio num Deus de livramento. Eu creio num Deus que nada pode acontecer além da sua própria vontade. Mas de repente o Brasil é afetado por uma crise, quase uma destruição total de um estado. Eu disse: a mão do Senhor não poupará e nem terá o culpado por inocente. E como igreja do Senhor, nós estamos sendo desafiados a cada dia nos posicionar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava falando outro dia na igreja que está passando o tempo, nós vamos ter que sair do lugar que a igreja está nesse momento, que eu posso dizer assim, que já está sendo atraída para sair desse lugar, que durante esses últimos anos a igreja esteve muito, eu posso dizer assim, lá no Santo dos Santos, adorando no secreto, buscando, cantando, louvando. Mas agora é um tempo que se estabelece a guerra. Há alguns anos atrás, eu tive uma visão de Deus, nunca que passou pela minha cabeça o que estava por vir. Mas eu estava justamente lá onde eu morava, na chácara, e eu me lembro que chegava um drone na minha porta, e esse drone estava nos procurando. Eu pegava na mão do meu filho Benjamin e saía correndo, e o Brasil estava completamente destruído. E eu encontrava várias barreiras com vários soldados, e cada um, Deus ia me dando livramento. Eu via muita gente sendo presa, mas Deus ia dando livramento. Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra de despertamento. Diga: louvado seja Deus. Diz assim: está no tempo de sair do secreto para a batalha. Não sei se vocês estão me dizendo, estão me entendendo. Eu quero dizer que a calmaria está passando. A calmaria está passando. E as nossas orações vão mudar. O nosso alvo vai mudar.
Porque agora vai se tratar justamente de defesa e autodefesa, de proteção dos nossos. Estamos vendo no Brasil uma guerra, uma batalha diária contra o aborto. Até quando? Nós sabemos que qualquer hora vai aprovar. Uma matança aos pequenos, a quem não pode se defender. E nós estamos vendo crianças, jovens, sendo massacrados. Tenho certeza que cada uma aqui sabe e entende o que eu estou falando. E Joquebede foi uma mulher, uma mãe, que se levantou contra o sistema da maneira certa, com a estratégia certa. Ela estava grávida e ela escondeu a gravidez. Diz assim: não é tempo de falar muito, é tempo de orar muito. Diga aleluias. E ela estava gerando. E enquanto aquela gestação acontecia, ela certamente dizia: como eu vou fazer para guardar meu filho? Como eu vou fazer para proteger a minha cria? E ela conseguiu guardar. Conseguiu parir. Eu gosto dessa palavra parir. Parece com coisa de leoa. Parir. Ela conseguiu parir e conseguiu esconder por 3 meses. Porque todo mundo sabe, quem é mãe aqui sabe que a criança até 3 meses ela tem uma reação, ela é quietinha, né? Até 3 meses tem umas que só ficam dormindo. Mas depois de 3 meses, elas começam a mexer, rolar na cama, chorar. Então não tinha mais como esconder. Joquebede, ela tem uma estratégia. E essa estratégia envolve entrega, renúncia. Ela pega um cesto, cobre de palha e por fora de betume e de pinche, e coloca o seu filho e coloca no rio Nilo. Na hora em que a irmã de Faraó, é isso? Oi? A filha, né? A filha da filha de Faraó, me perdoe. A filha de Faraó estava tomando banho. E eu estava meditando nesse texto, e o Senhor me ministrou que Joquebede era um tipo de Noé. Porque você olha, Noé construiu uma arca, betumou e pinchou para levar sua família e todos os animais. Joquebede pegou um cesto, proporção menor, betumou, pinchou para levar o seu filho. Noé guardou a sua família. Joquebede guardou o libertador de Israel. Deus não está preocupado com o tamanho da nossa obra. Ele quer que a gente execute a obra. Eita glória! Deus não está preocupado se a arca é grande ou se é um cesto pequeno. Mas o propósito vai ser cumprido. Porque pode haver salvação para a sua casa e sua família, mas também pode ser que um só salve uma nação. Você está entendendo?
Então o Senhor está dizendo nessa noite: não esteja você preocupada com o tamanho da obra. Você está entendendo? Não esteja você preocupada com o tamanho da sua célula. Não esteja você preocupada com quantas pessoas. Esteja preocupada em fazer o que é certo. Esteja preocupada em usar a estratégia no tempo certo. Esteja preocupada em cumprir o que Deus confiou a você. Aleluias, 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 aleluias. Você sabe qual a única preocupação que tem que ter? Que o barco não afunde. Que não entre água. Que não entre o pecado. Que não entre a maldição. Que cumpra o destino. Aleluia, aleluia. Você tem coisas preciosas dentro do seu coração. Deus tem plantado coisas no seu coração. É tempo de ousadia no espírito. É tempo de coragem. Aleluias, aleluias, aleluia. Eu quero dizer que Deus costuma guardar coisas grandes na própria casa do inimigo. E Moisés foi guardado dentro da casa do inimigo. Aleluias. Ele foi capacitado dentro da casa do inimigo para um tempo determinado. Deus não vai abandonar a sua igreja. Deus não vai abandonar o seu povo. E você faz parte desse propósito. Você faz parte dessa história. Aleluias. Temos pouco tempo, mas temos tempo. Bendito seja o nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque se Faraó fechar todos os caminhos, vai ter um rio. Se Faraó levantar um perseguidor contra a igreja, o Senhor vai brandar a sua natureza e Ele não ofenderá o povo do Senhor. Joquebede, uma mãe contra o sistema. Ela esconde o quanto pôde. Ela acredita em um futuro melhor, mesmo que tudo parecia contrário. Mesmo que estava vivendo na escravidão, ela olha dentro de casa, ela olha para o seu filho e diz: este não terá o destino dos demais? Quantos filhos já tinham sido lançados no... Mas Joquebede acreditou no futuro melhor. Ela ousou em fazer o que era necessário. Ela abriu mão do seu filho por um tempo, para depois receber restituição. E ela confiou no Senhor acima de tudo. Moisés conheceu a cultura, os costumes, a ciência, a educação, tudo que o Egito praticava. O Egito não sabia que estava construindo uma bomba contra eles mesmos. E sua irmã lá diga assim: nosso Deus é demais. O nosso Deus é tremendo. Joquebede é a igreja que precisa aprender a lidar com o mundo. Porque mulher na Bíblia representa igreja. Nós somos escolhidas para isso, para aprender a lidar com o mundo. Não é para fugir do mundo, mas é para aprender a lidar com o mundo e com o domínio de Faraó. Talvez os nossos conflitos como igreja, às vezes seja, não sei aqui, mas pelo menos na minha igreja isso acontece. Uma irmã implica com a outra.
Às vezes a nossa cabeça tem criatividade demais, a gente pensa, e depois nada daquilo que a gente pensou era verdade. Os nossos conflitos, às vezes é não concordar com isso, não concordar com aquilo, berebê, 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 berebê. Mas o Senhor está chamando agora a igreja dele. E eu vou falar para vocês. O Senhor está chamando a igreja dele agora, sabe para quê? Para ter problema de verdade. Vai, cutuca a sua irmã, fala para ela aí, tenha medo não, tenha medo não. Ela assim, diga, Jesus está convocando a sua igreja agora para ter problema de verdade. Ninguém vai mais nem lembrar desses probleminha. Diga, louvado seja Jesus. Nós estamos debaixo de duras cargas de impostos. Nós estamos numa cultura politeísta. Cada dia que passa. Nós estamos debaixo de opressão. Sim ou não? Estamos vendo a igreja se misturando com a cultura pagã. Há uma guerra diária para a santificação. Nós temos visto sentenças de morte do sistema contra os nossos bebês, contra os nossos filhos e contra as famílias, contra os casamentos, contra tudo aquilo que a igreja acredita. Estamos vendo a perda da identidade familiar. Estamos vendo injustiça social. E estamos vivendo em dias de perseguição. Esse era o contexto de Joquebede. Esse é o nosso contexto. Mas se prepare. Porque Deus vai confiar uma obra em nossas mãos. Não é tempo de expor o irmão. É tempo de curar, de abraçar, de dizer, vem para cá que eu te amo, vem para cá porque tem um céu para nós. Joquebede foi um poderoso instrumento de salvação. Joquebede foi um poderoso instrumento de salvação. 3 filhos no ministério. Envolveu todo mundo no projeto de Deus. Uns com mais revelação, outros com menos revelação, querendo ou não querendo, todo mundo teve que entrar no projeto de Deus. Diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Isso é projeto de Deus, é plano de Deus, e Ele não vai desistir disso. Isaías 54. Os nossos filhos são sacerdotes do Altíssimo. Eita glória, promessa de Deus. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja a igreja que se levanta e entrega ao Senhor os seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor que confiou a nós esse tempo presente. Porque poderia ser outro. Talvez você diz assim, meu Deus, porque eu queria ter nascido no tempo que ninguém nem pensava em Apocalipse. Não é há 20, 30 anos atrás ninguém nem pensava em Apocalipse. O máximo que o crente pensava era na lutinha.
contra o inimigo, sim ou não? Fazendo uns jejuns, umas orações, umas vigílias, subindo um monte. Era ou não era? E a gente acreditando no tempo de bênção, no tempo de semeadura, no tempo da glória. Agora, a gente diz, o Apocalipse chegou. Que faremos nós? E faremos toda a diferença. Toda a diferença no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A família de Joquebede foi inserida no ministério. Joquebede foi um tipo de Noé. Foi um tipo de Abraão. Uma mulher com esse entendimento, essa revelação. Como Noé construiu, como eu falei. Como é que é o nome? Um cesto de salvação. Noé é uma arca, ela é um cesto. Como Abraão entregou seu filho no monte. Ela entregou seu filho nas águas. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de abrir mão do que Deus te deu até hoje. Não segure. Deixe ir. Deixe ir. Não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre o reino, é sobre o que tem que dar continuidade. Às vezes nós ficamos assombrados em pensar em perder, em ter que abrir mão. Mas há um rio que flui. Diga, louvado seja o nome de Jesus. Noé foi um grande homem de fé. Abraão foi um grande homem de fé. Mas Joquebede foi extraordinária. Assim como você que está aqui nessa noite, eu te digo, ponteiros do relógio estão passando os minutos. Tenha uma conversa séria com Deus. Fique sendo levada pelos ventos, pela loucura de muitos que falam segundo as suas próprias concupiscências, e tem feito muitos errarem. Não aceite espíritos enganadores. Dê honra a quem tem honra, aos semeadores da verdade, aqueles que plantam, aqueles que choram, aqueles que merecem colher, que luta pela causa do Evangelho. Não é na internet não. Diga assim para o seu irmão lá, diga, não é na internet não. É aqui, ó, um arado na mão. É aqui, ó, na renúncia. Eu estava orando ontem, e o Espírito de Deus me deu a palavra Lemuel. Eu digo, meu Deus, Lemuel, Lemuel, Lemuel. O que é que significa Lemuel, Senhor? Aí fui buscar, Lemuel significa santo separado para Deus. E quando eu cheguei aqui, eu senti isso. Eu digo, este lugar é santo, é separado para Deus. Tem verdade aqui. Tem verdade aqui, tem integridade aqui, tem honestidade aqui, tem oferta no altar. Aleluias, bendito seja o nome de Jesus. E a pressão vem, não é para nos matar. Nenhuma pressão vem para matar crente. A pressão vem sobre o crente para fazer ele dar a luz, multiplicar, purificar.
a alcançar o que não foi alcançado ainda. Você vai sair desses 3 dias aqui feito uma leoa. Nada vai te abater. Nenhuma notícia má, nenhuma notícia ruim. Porque Deus tem uma estratégia para você. Se as portas se fecharem, Deus já tem uma janela aberta. Bendito seja o nome de Jesus. Porque Deus vai usar a sua igreja para confundir a cabeça do inimigo. Não tem Faraó. Não tem. Pega no teu ventre. E diz assim: Senhor, eis-me aqui para gerar o teu propósito. Ajuda-me a usar as estratégias certas, no tempo certo. Diga: Senhor, eu não serei confundida, nem serei levada pelas aflições, mas eu me coloco no posicionamento. Essa noite eu declaro que soldado alistado para a milícia de Cristo não se embaraça com coisa dessa vida. Diga: Senhor, confia em mim. Deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas estão dizendo assim: eu confio em Deus. Quem confia em Deus aqui? Todo mundo sabe disso. Tem gente que você não tem desviado, que você vai evangelizar ele e ele diz assim: mas eu confio em Deus. Deus está comigo. Mas eu quero te dizer nessa noite, em quem Deus pode confiar. Pensei que alguém ia gritar e dizer eu. Vou dar a segunda chance. Vou dar mais uma chance. Vamos passar a borracha e vou perguntar: em quem Deus pode confiar? Diga aleluias. Diga glória a Deus. Vou te contar, só para me finalizar. Amadas, a gente desvia, que nem vê. Sim ou não? Sim. A gente se acostuma com esse negócio de igreja, fazendo a obra, é maravilhoso, estou indo para o céu, que coisa linda. Mas sabe quando é que a gente se desvia? Quando sai do propósito. Chegou o tempo da pandemia, pastora, eu me fiquei dentro de uma roça. Maravilha. Para mim foi o melhor tempo. Plantei milho, aipim. Nem precisava ir para a igreja. E eu dizia: Jesus, que maravilha. Aí passou um ano, Jesus apertando. E eu: que nada aqui, nada não. 2 anos. E eu: que maravilha. Na minha, porque o Jonas nem liga. Eu nem vou contar tudo aqui, vou contar só por cima. Aí, 3º ano, eu morando lá. Lá em casa começou a dar tudo errado. Faltava água. Eu estava tendo vida de escrava. Você não tem ideia, não. Eu não vou nem contar aqui. Vocês não têm ideia. Casa enorme. Não parava limpa. Eu não dava conta. Meu Deus do céu. Eu não tinha tempo nem de sentar. Corria para a igreja. Voltava da igreja. Eu digo: vamos acabar desse jeito, Jesus. Eu sem entender o que era. Aí eu fui fazer um aniversário. A gente tinha um lote no condomínio. Eu fui fazer o aniversário lá do meu filho. Falei para Jesus assim: Jesus, o senhor quer que eu venha morar aqui? Então me dê uma casa aqui. Ó, astúcia. Me dê uma casa aqui. E se o senhor me der, eu venho para cá. 1 ano o senhor me deu a casa. Meu esposo me pegou no mês de dezembro do ano passado.
Falou, vamos ali, Lisnete, que eu quero que a gente vai construir um muro lá ao redor do lote, e eu quero fazer uma oração. Vamos lá? Eu digo, vamos. Aí cheguei lá, olha o lote aqui, eu estou orando, meu Deus, meu Jesus, abençoa essa construção, que venha, e eu, tomara que demore, em nome de Jesus. E estou lá profetizando. Aí meu marido falou assim, vamos ver essa casa aqui do lado? Falei, eu não gosto de entrar na casa dos outros assim não. Não, mas vamos aí, eu conheço o pessoal aí, não tem nada não. E eu fiz o dono chegar, não tem nada não, entra aí. E eu fui entrando, né, e ele aí gostou da casa. Eu, nossa, que casa bonita, casa bem construída, hein? Nossa, o pessoal aqui está caprichando, hein? Aí quando eu cheguei lá em cima, ele falou assim, pois é, essa casa aqui é a sua. Tão rápido. Eu falei, tão rápido, Jesus. Pois é. Pá, 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 pá. Casa pronta. Tem 3 meses que eu mudei. Aí eu mudei. Falei pro meu esposo, mas você sabe que eu vou mudar para lá. Mas a minha casa é aquela lá. E eu falando, me vai dar certinho. Porque quando o apocalipse vier, eu já tenho para onde me esconder. Diz assim para sua irmã, não adianta esconder. Ele vai te achar. Aí, meu esposo, e a gente está na construção da igreja, né? Aí meu esposo, amor, se a gente vendesse lá, né, para dar uma adiantada lá na igreja. Não, na minha casa não mexa não. Eu dou até essa daqui, mas a de lá não. Aí eu fui há 2 semanas atrás lá, estou sentada. O Senhor ministrou fortemente no meu coração. E eu entreguei ao Senhor. Ainda bem que foi antes da tragédia do Rio Grande do Sul, senão eu ia dizer que era influência, mas não foi não. Eu entreguei ao Senhor. Está aqui, Senhor. E aí, a partir de lá, o Senhor começou a ministrar meu coração. Eu não quero você apegada com nada. Esteja desprendidas. Pode ser filho. Se for necessário, deixa aí. Lança a tua semente. Faz o que é útil agora. Porque esta terra vai passar. E nós acreditamos num Deus que tem galardão para os seus. Deus vai te dar as estratégias. E vou te dizer uma coisa. Se você acordar amanhã, se até hoje você disse assim, é por isso, é por aquilo, botando a maior desculpa para não ir, eu te garanto, tudo que está fora do lugar, Deus vai colocar para você viver o propósito. Bendito seja o nome de Jesus, que nesta noite o Senhor derrama um óleo precioso sobre a tua cabeça e acende a chama do avivamento, porque o Espírito de Deus tem fogo para derramar, tem graça para derramar, tem poder para derramar sobre nós. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.